Oi pessoal, tudo bem? Hoje é o nosso terceiro vídeo, onde nós vamos estudar a terceira lição da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cuja temática da revista é os 10 mandamentos para os dias atuais, e ela foi escrita pelo pastor Romilton Lourenço, da Igreja Batista Central em Praça da Bandeira, São João de Meriti. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista no Paiol, aqui em Nilópolis. O texto base dessa lição encontra-se em Êxodo 20, do versículo 4 ao 6, que diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. O autor da lição, ele inicia na introdução da lição, falando sobre esse mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. O tema da lição é a imagem do Deus invisível. Então, na verdade, a gente faz uma relação entre o tema da lição, a imagem do Deus invisível, e o segundo mandamento, onde Deus diz: não farás para ti imagem de escultura. É óbvio que não teria como nós esculpirmos uma estátua de alguma coisa que é invisível. Então já é ponto, não é, pacífico entre nós saber que não existe condição nenhuma de se fazer uma imagem de uma coisa invisível. E o autor da lição, ele diz aqui na introdução: este mandamento impede o homem de esculpir ídolos ou fazer imagens para representar Deus. A proibição é óbvia. Qualquer tentativa de esculpir Deus em madeira, gesso, latão, ainda que bem adornado com o mais raro metal deste mundo, o artesão apenas estaria reduzindo o tamanho de Deus e comparando-o à dimensão humana. Vamos ler Deuteronômio 4, do 15 ao 19. Deuteronômio 4, do 15 ao 19. A palavra de Deus diz: Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na fórmula de ídolo, semelhante ao homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e deis culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, na verdade, esse texto, nós vemos aqui que o Senhor falou ali a Moisés que quando ele se apresentou ao povo de Israel, ele não se apresentou com nenhuma forma de humana ou de aves, seja lá qual forma for, ele não se apresentou de nenhuma forma. E ele, inclusive, pediu para que eles tomassem cuidado para que não adorassem o sol, a lua, as estrelas, porque todos esses astros foram dados por Deus para todas as pessoas, que eles tomassem cuidado para que eles não fossem tentados, ou melhor, tentados eles até seriam, mas para que eles não sucumbissem à tentação de adorar os astros. O autor continua: o segundo mandamento é uma advertência do Criador. Se você idolatra imagens, mesmo com a intenção seja de que esta se assemelhe a Deus, você incorrerá em um grande pecado, pois a imagem é morta e o Deus a qual servimos é vivo. Então não tem como nós compararmos o nosso Deus com uma imagem morta, visto que ele é um Deus vivo e todo-poderoso. O primeiro ponto da lição fala: por que o homem tende a fazer esculturas e contrariar o segundo
mandamento. A adoração à imagem é mais antiga do que a adoração ao próprio Deus. O apóstolo Paulo já advertia sobre tal pecado em Romanos 1, 21 e 23. Vamos ver? Romanos 1, 21 a 23. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, nós vemos aqui que a adoração à imagem ela é bem antiga e algo que é preciso ter uma análise de por que isso acontece. E nós vemos que essa necessidade que o homem tem de adorar uma imagem é porque ele precisa de algo palpável para ele poder crer. E aí Jesus disse a Tomé, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Mas infelizmente o homem ele precisa ver para poder crer. Mas é um pecado. Nós temos que ter uma imagem que represente ao nosso Deus para poder acreditar nele. O nosso Deus é invisível e ele nunca se mostrou para o povo de Israel através de uma imagem. E Isaías fala sobre isso. O próprio Isaías esclarece que o segundo mandamento adverte que Deus é irrepresentável, pois nenhum símbolo ou imagem o representa. Vamos ver Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, Isaías ele pontuou muito bem isso, dizendo que o Senhor não daria sua honra a nenhuma imagem de escultura. Os símbolos da fé cristã, por séculos, não são necessariamente imagens que contrariam o segundo mandamento. A cruz, a Bíblia e os elementos da ceia do Senhor são ícones que despertam a fé. Os batistas, em especial, entendem que tais símbolos não conferem graça. Então, nós precisamos entender que nós batistas usamos a Bíblia, a cruz e os elementos da ceia como uma representação da nossa fé. A cruz representa o local, né, onde Jesus foi crucificado e nos trouxe a salvação através da sua crucificação. Não foi a cruz que nos trouxe a salvação, mas o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso nós que somos batistas, nós não adoramos a cruz, nós não reverenciamos a cruz, nós não ajoelhamos diante da cruz para pedir qualquer coisa a Deus. Nós temos a cruz como um elemento da nossa fé, mostrando ao mundo que nós cremos sim, que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. E a Bíblia, nós temos a Bíblia como sendo a palavra de Deus, mas nós não reverenciamos a Bíblia como sendo um símbolo do nosso Deus. Nós não dobramos o nosso joelho diante da Bíblia, nós não temos o costume de de orar com a Bíblia aberta, apresentando a Bíblia ao Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o pensamento de Deus para nós, a vontade de Deus revelada a nós, através da sua palavra. E a ceia do Senhor, ela é composta então de elementos, o pão e o vinho, que não representam, que não se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Representam o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que nós batistas não chamamos a ceia de Santa Ceia. Nós batistas entendemos que a ceia é a ceia do Senhor, porque se nós entendêssemos que a ceia
e confere graça, nós a chamaríamos de Santa Ceia. Mas como nós não entendemos que a ceia confere graça, ela é um memorial, ela é uma cerimônia onde nós apresentamos ao mundo que Jesus Cristo morreu e deu o seu sangue e a sua carne para nos salvar. Nós a chamamos de ceia do Senhor e não Santa Ceia. A ceia não confere graça. Então, esses três símbolos, a cruz, a Bíblia e a ceia do Senhor, são referências da nossa fé, mas nenhum desses três símbolos confere graça e não representam o nosso Deus. O segundo mandamento é uma advertência. Não há imagens entre nós e Deus que possa validar algum tipo de mediação ou intercessão. Só existe um mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, pois o próprio Cristo é a imagem do Deus vivo. Somente Jesus representa o nosso Deus. Vamos ler lá em 1 Timóteo 2, do 3 ao 5. Primeira Timóteo 2, do 3 ao 5. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só mediador há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Somente um Deus, somente um Senhor, um mediador, Jesus Cristo. Vamos ver Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, é a única imagem do Deus invisível que nós podemos adorar e devemos adorar, é o Senhor Jesus. No segundo ponto, o autor fala sobre a consequência da desobediência ao segundo mandamento. Para os que insistem na idolatria, o segundo mandamento tem uma dura sentença, a aflição até a quarta geração. Êxodo 20, versículo 5. Vamos ler? Êxodo 20, versículo 5. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, a consequência da desobediência ao segundo mandamento é a aflição que será, então, causada até a terceira e a quarta geração daqueles que desobedecem o mandamento do Senhor. E a gente pode entender que essa aflição, a palavra de Deus diz aqui, visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, essa visitação, essa aflição se dará por causa da idolatria que estará então enraizada nessa família, até a terceira e a quarta geração. É o vazio espiritual que aquele que teme em desobedecer a Deus, em adorar imagens, é esse vazio espiritual que será passado de geração a geração. É a consequência da desobediência do mandamento, não farás imagem de escultura para representar a Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o reflexo dessa desobediência não se dará só na nossa vida, mas na vida daqueles que nós incutiremos essa fé errada na adoração às imagens. Será então um vazio espiritual que estará sob as nossas gerações, terceira e quarta, se nós desobedecermos então esse segundo mandamento. Mas existem os benefícios daqueles que adoram somente a Deus. É o ponto 3 da lição.
Ao cumprir o segundo mandamento, Deus nos concede misericórdia até 1000 gerações. Veja que Deus tem mais prazer em nos conceder misericórdia, pois a estende até 1000 das nossas gerações, do que impor a sua justiça, pois esta última sentença alcança até a quarta geração dos desobedientes. Vamos ler Deuteronômio 7, 9? Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Enquanto que as consequências ruins na vida daquele que desobedece vai até a terceira e a quarta geração, se não houver arrependimento, as bênçãos sobre aqueles que obedecem vão até 1000 gerações daqueles que são obedientes ao Senhor, daqueles que adoram somente a Deus, que não se dobram a imagens, não se dobram a ídolos esculpidos pelas mãos humanas. Aqueles que não se dobram, eles serão abençoados, e essas bênçãos se estenderão até 1000 gerações dessas pessoas. Vale a pena adorar somente ao Senhor. Vale a pena dobrarmos os joelhos somente diante de Deus. Vale a pena nós crermos que somente Ele, o Deus invisível, é representado pelo Senhor Jesus. Para pensar e agir, o autor diz: se o segundo mandamento nos adverte a não adorar a Deus através de imagens e tampouco por elas produzir um acesso a Deus, qual seria a forma correta de adorar o Senhor? É uma questão colocada pelo autor. Qual então seria nosso exemplo perfeito da imagem de Deus? A resposta é Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. E a Bíblia diz que devemos buscar essa mesma semelhança. Se Cristo é a imagem do Deus vivo, nós, iguais a Cristo, refletiremos a imagem do Deus vivo. Como isso se dará? Vamos ler então João 14, versículo 9. João 14, versículo 9 diz assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Essa questão é muito interessante. Filipe estava caminhando com Jesus e num certo momento ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Está no versículo 8. Viu quando eu disse que nós temos necessidade de ver para crer? E Jesus disse para ele: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus disse para Filipe: Filipe, eu sou a imagem do Deus invisível. Eu sou a representação viva do Deus a quem você serve. E Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós, ao parecermos com o Senhor Jesus, podemos sim representar a imagem do Deus invisível, quando nós tomamos atitudes corretas, íntegras, vivemos uma vida reta, justa, trazendo o reino de Deus para essa terra através das nossas atitudes, nós mostramos sim a imagem do Deus vivo. E 1 João 3, 2. João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Essa é a promessa de Deus para nós, que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos e somos semelhantes, haveremos de ser semelhantes a ele quando ele se manifestar. E aqui diz, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós devemos, irmãos, pensar muito acerca disso. Não dobre o seu joelho diante de nenhuma imagem. Todas as imagens foram criadas pela invenção humana. O nosso Deus, ele é invisível. A única forma palpável que nós tivemos de Deus foi a pessoa do Senhor Jesus. E a única forma de nós mostrarmos ao mundo quem Deus é, como Deus é através do estudo bíblico compartilhado com as pessoas que não conhecem a Deus e através das nossas atitudes. Quando a gente pede ao Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós temos que ter a responsabilidade de não só pedir que Deus traga o reino, mas que nós vivamos esse reino com a nossa vida íntegra, com a nossa vida reta e justa e representando o Senhor Deus aqui nessa terra. Que você não dobre o seu joelho diante de nenhuma imagem, porque são invenções humanas. O nosso Deus não possui caracterização humana feita por mãos de homens. Somente Jesus trouxe a nós a verdadeira imagem do Deus poderoso, único, aquele que criou todas as coisas que nos sustenta. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo continue falando no nosso coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós agradecemos a Ti por mais essa lição. Que o Teu Espírito nos ensine, Deus, a louvar e engrandecer somente o Teu nome. Que se alguém que vai assistir esse vídeo ainda dobre os seus joelhos diante de qualquer símbolo religioso, que possa entender que não passa de coisas vãs, que são coisas mentirosas, enganadoras, e que essa pessoa se converta a Jesus Cristo, que é a imagem perfeita do Senhor. Que isso aconteça, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti com o coração muito feliz e alegre pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra. Obrigada, Deus. No nome de Jesus nós choramos. Amém.